Mas assim, agora entramos e estamos já finalizando hoje o nosso quarto trimestre. Então, uma vez que cremos na palavra, fomos sugados para o reino, sabemos do nosso adversário, nós temos que ter uma convicção muito clara na nossa mente, que Deus é um Deus justo. Deus é um Deus justo. Aleluia, louvado seja o Senhor. E o tema da nossa lição foi a justiça divina, porque Deus vai trazer a juízo. E pela primeira vez, em aproximadamente 100 anos de escola dominical, nós estudamos no trimestre inteiro o livro do profeta Ezequiel. E estamos finalizando hoje na lição de número 13. Eu vou pedir a ajuda do nosso irmão Gustavo. Coloca lá, irmão Gustavo, a lição de número 13. E a lição de número 13 vai ser o Senhor está ali. Veja que nesse trimestre tão rico, nesse livro de 48 capítulos, dividido em 3 partes. A primeira parte, do capítulo 1 ao capítulo 22, nós estudamos aí pelo menos 6 lições. Mas depois nós já pulamos lá para o capítulo 36, já na terceira parte desse livro, e estudamos pelo menos 6, e hoje a 7ª e última lição, que tem por tema o Senhor está ali. É bom que se diga que do capítulo 40 ao capítulo 48 do profeta Ezequiel, é uma sequência só. É uma sequência só. Nós temos 3 lições, as lições 11, 12 e 13, tirada desse contexto, mas ela traz aí uma sequência só. E talvez, meus amados, também é bom que se diga logo de início, que assim, o livro do profeta Ezequiel talvez seja o livro menos estudado por nós. Os irmãos concordam com isso? Comigo? Talvez muitos sequer leram o livro do profeta Ezequiel, até porque é um tema realmente difícil. Talvez nós lemos mais aqueles assuntos mais clássicos, por exemplo, das águas purificadoras, né? Ou estudamos lá sobre o Vale dos Ossos Secos. Quem não ouviu uma mensagem, o Vale dos Ossos Secos, ou Ezequiel na beira do rio Quebar, partes mais clássicas. Mas é um livro que traz muitas metáforas, que traz muitas alegorias, mas que traz muitos ensinos literais também. E esta lição, ela se prezou nessas 13 aulas, em trazer aquilo que é literal. Você pode até dar uma interpretação simbólica, em alguns casos, é até compreensível. Por exemplo, a lição de número 11, quando nós estudamos, a lição 12, quando estudamos sobre imersos no Espírito nos últimos dias, o próprio tema trazido pela nossa casa publicadora é um tema de uma aplicação prática. Mas quando nós fomos estudar esta lição domingo passado, nós percebemos, e eu até fiz questão aqui no Templo Sede, de estudar o capítulo 1 e o capítulo 3, e no final fizemos a aplicação usando o capítulo 2, que o capítulo 2 é a aplicação, que é o tema, mas ela tem que ser entendida, essa lição, no sentido literal. Pois bem, dito isso, dentro dessa lição, né, o Senhor está ali, eu gostaria que nós lêssemos, primeiramente, o nosso texto áureo. Olha o que diz o texto áureo, baseado em Isaías 11:9, diz assim, o texto áureo, irmão, um pouco atrás, tá? Diz assim, Isaías 11:9, eu vou ler aqui, eu não sei quantos irmãos estão com a lição, mas em casa os nossos irmãos também estão acompanhando essa questão. Depois, irmão Gustavo, sempre vai estar na própria tela, tá bom? Ok, o Senhor está ali, diz assim, olha, não se fará mal, nem dano algum em todo o monte da minha santidade. Eu vou ler nesta versão que está aqui, não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte,
porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. O profeta Isaías é um dos profetas que, a exemplo de Ezequiel, ele vai tratar a respeito do milênio. Lembre os irmãos que esta lição ela está inserida sobre o milênio. O milênio é um período em que quem estiver vivo aqui na terra, por ocasião do fechamento, ou do final da grande tribulação, e passarem, aquelas nações que passarem pelo julgamento das nações, adentrarão a este reino, chamado reino milenial, ou 1000 anos de reinado de Cristo na terra. Então, o profeta Ezequiel, ele vai tratar especificamente sobre o milênio, nesta lição de número 13, o que vai acontecer com o povo de Israel. Até porque, meus amados, eu pergunto aos irmãos, quem aqui gostaria de entrar vivo no milênio? Tem alguém disposto aqui a entrar com carne e sangue no milênio? Acho que não, né? Todos nós, quanto igreja, nós queremos reinar no milênio. E nós queremos reinar em um corpo glorificado. Portanto, é bom nós sabermos, até porque nós fomos chamados pelo Senhor, e o Senhor nos fez, e durante o milênio nos fará, reis e sacerdotes. E nós reinaremos com Cristo. Então é importante nós sabermos. É tão claro que tem muitos mistérios que nós só saberemos lá. Mas algum vislumbre o profeta Ezequiel nos conta, e ele conta de tal forma, que lá no capítulo 2, ele vai dizer que quando Deus dá a mensagem para ele come o livro. Ele diz, eu comi o livro, a exemplo de João na ilha de Patmos. Quando vem a visão de Deus, e Deus dá a visão, e ele fica estupefato, ele diz que ele comeu o livro. Esta é uma expressão, ou uma força de expressão, que quer dizer, olha, eu vou escrever, ou eu vou transmitir tudo aquilo que eu vi. Está certo? Essa é uma força de expressão. O que eu ouvi e vi, isso eu vou relatar. E é isso que Ezequiel mostra. Veja que a nossa verdade prática, ela vai dizer assim, ó, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, governa soberanamente o seu povo. Ele está no meio do seu povo. Pois bem, eu vou trazer aqui para os irmãos os objetivos da lição. Então, nós vamos tecermos alguns comentários em 40 minutos, e eu gostaria que daqui a 40 minutos nós cumpríssemos esses objetivos aqui. Primeiro, apresentar a cidade de Jerusalém no milênio. Nós vamos aprender algo tremendo aqui, sobre esta Jerusalém no milênio. Segundo, elencar os nomes das 12 tribos no milênio. Nós vamos citar, talvez não vai dar para citar todas, mas pelo menos uma em especial. Objetivo 3, mostrar que a expressão o Senhor está ali, é o quê? É o nome, é o novo nome da cidade. Que cidade é essa? Bom, primeiramente é bom que se diga que Ezequiel não fala que essa cidade é Jerusalém. Ele não cita expressamente, olha, e esta cidade, o Senhor está ali, é Jerusalém. Ele não cita. Porém, em todo o seu contexto, deixa muito claro que essa cidade é Jerusalém. E daí o porquê o nosso estudo se baseia nestas informações. Bom, aonde o irmão pode ler, depois com mais calma, sobre esta citação? Está lá na leitura bíblica em classe, Ezequiel 40, do 30 ao 35. Acompanhe comigo a leitura. Diz assim, ó, e estas são as saídas da cidade, desde a banda do norte, 4.500 medidas.
Eu vou pedir para o irmão Gustavo, leva 2 ou 3 telas atrás, vamos ler na revista, na tradução NVI, acho que 2 ou 3 telas à frente, isso aí, ok, nós vamos ler na NVI, que vai ficar mais claro que ela já traz as medidas no sentido de metros, né? E como a nossa cultura brasileira é em partes de metro, não é isso? Se nós usarmos decimal, se usarmos outros tipos de metragem, nós confundimos todos. Então vamos ler na NVI, que já traz na parte de metros. Diz assim, olha, estas serão as saídas da cidade, começando pelo lado norte, que tem quantos metros? 2.250 metros de comprimento. O 31. As portas da cidade receberão os nomes das tribos de Israel. As 3 portas do lado norte serão a porta de Ruben, a porta de Judá e a porta de Levi. O 32. No lado leste, que tem 2.250 metros de comprimento, haverá 3 portas. A de José, a de Benjamim e a de Dan. Nós vamos estudar sobre essa questão de Dan. O 33, no lado sul, que tem 2.250 metros de comprimento, haverá 3 portas, a de Simeão, a de Issacar e a de Zebulon. O 34, no lado oeste, que tem 2.250 metros de comprimento, haverá 3 portas, a porta de Gade, a porta de Aser e a porta de Naftali. O 35, a distância total ao redor será de 9 quilômetros. E daquele momento em diante, o nome da cidade será: o Senhor está ali. Amém, meus amados? Louvado seja o Senhor. Bom, nós estudamos, coloca um mapa que aparece, irmão Gustavo, logo a seguir. Nós estudamos agora, esses dias atrás, sobre esta lição. Os irmãos estão vendo aqui o mapa do templo. Nós estudamos que durante o milênio haverá um novo templo. Sabe, quando você vê hoje as fotos de Jerusalém, você vê aquela cúpula dourada? Aquela cúpula dourada está no lugar aonde Salomão construiu o primeiro templo. Está no mesmo lugar aonde futuramente Zorobabel construiu o segundo templo e Herodes reformou, e Jesus foi apresentado naquele templo. Mas esse templo foi destruído no ano 70. O que nós vemos hoje ali, aquela cúpula dourada, não é o templo dos judeus. Ali é uma mesquita muçulmana, de Al-Aqsa, e ao lado a mesquita de Omar. Essas 2 mesquitas estão ali, nesse local, aonde é chamado hoje, aonde se considera que tem ali o Domo da Rocha, aonde tem a pedra que o nosso patriarca Abraão quase oferece Isaque em sacrifício, tá certo? Se não houvesse a intervenção de Deus, o sacrifício teria sido consumado. Nesse mesmo local hoje está essa mesquita muçulmana, mas nós aprendemos aqui que durante o milênio vai ter um templo, e esse templo com dimensões diferentes. Aprendemos também, na tela seguinte, que esse templo aqui, ele tem uma diferença. O que vai acontecer nesse templo? Durante o milênio, ou logo no início do milênio, quando Jesus vier para implantar o milênio sobre a terra, os seus pés vão se colocar em cima do Monte das Oliveiras, Zacarias 14, e o monte vai se fender, mas debaixo do altar do templo vai sair um rio, e este rio, ele vai se dividir em 2 braços, um vai correr em direção ao oriente, em direção ao Mar Morto, e o outro vai correr em direção ao Mar Ocidental, que é o Mar Mediterrâneo. E aprendemos que haverá um milagre, principalmente no braço do rio,
que corre em direção ao Mar Morto. Na medida em que as águas forem correndo em direção ao Mar Morto, por onde as águas passarem, haverá cura para aquela terra que hoje é pedregulho e não produz nada, absolutamente nada, haverá grande fartura. Então vai ter um templo, nós aprendemos que vai ter um templo em Jerusalém. Eu peço ao amado irmão que coloca depois onde está lá as 10 portas de Jerusalém, umas 3 telas à frente. Bom, então haverá esse templo, porém a cidade de Jerusalém na época do milênio vai ser diferente da Jerusalém de hoje. Assim como o templo. A exemplo do templo do milênio que vai ser diferente, a cidade também será diferente. Por exemplo, o pastor Ezequias nos cita na nossa lição, que a cidade de Jerusalém, em algum período, teve 6 portas, teve 7 portas. Na época de Jesus, por exemplo, a cidade tinha 10 portas, né? Até na época da reconstrução por Neemias vai citar 10 portas. Eu trago aqui as 10 portas, portas das ovelhas até a porta da guarda. Então a cidade sempre teve entre 6 a 10 portões. Mas durante o milênio, essa cidade, ela não terá apenas 10 portas. Ela terá 12 portas. E nós vamos entrar um pouco a respeito disso aqui. Mas veja, na tela seguinte, eu coloco aqui, por exemplo, como que está a cidade de Jerusalém hoje. Essa é fotografia de hoje. Na cidade de Jerusalém hoje, irmãos, pode ver que aqui tem esse portão, né? Esse portão é um portão para a banda que está olhando para o Monte das Oliveiras. Aliás, esta foto foi tirada de cima do Monte das Oliveiras, próximo ao Jardim do Getsêmani. Na baixada entre o Monte das Oliveiras e o muro, tem ali o vale chamado Vale do Cedron. Esse portão, que é chamado aí o portão oriental, né, ou portão de Judá, esse portão está fechado. Jesus entrou montado em um jumentinho, e o povo, a multidão clamando, hosanas ao rei, que vem em nome do Senhor, por este portão. Mas os judeus não reconheceram que ele era o Cristo. E esse portão, já na época do reinado dos otomanos, ele foi fechado. Ele foi fechado, e nunca mais se abriu. Mesmo agora, em 1948 para cá, quando Israel ressurge das cinzas e ressurge como nação, os judeus, principalmente os judeus ortodoxos, aqueles que se vestem todos de preto, porque eles estão em luto até que o Messias venha, e daí o porquê eles se vestem de preto. Os judeus ortodoxos, por exemplo, eles dizem, olha, esse portão jamais será aberto, só será aberto quando o rei chegar. Porém, eles não sabem que o rei já veio. Então, na Jerusalém do milênio, esse portão estará aberto. Aleluia. Porque o povo judeu, no final da grande tribulação, eles reconhecerão a Cristo como Messias. Quando eles estiverem naquele aperto na batalha do Armagedon, eles vão reconhecer que aqueles que os seus pais, há séculos atrás, crucificaram, aquele era o Messias. Então, meus amados, é importante nós sabermos que há uma diferença da Jerusalém do milênio com a Jerusalém de todas as outras épocas. Por exemplo, eu trago aí, agora, sobre a nação de Israel. Na próxima tela, a nação de Israel. Esse daqui é a cidade, a cidade de Jerusalém, melhor dizendo, na época de Davi. Eu pergunto aos irmãos, essa planta baixa que está aqui, ela é quadrada ou não? Não, né? Não é, tá certo?
Até alguma parte ali tem uma parte um pouco reta, mas não é uma cidade quadrada. Veja na tela seguinte, a Jerusalém, aliás, aquela de cima, aquela primeira, volta lá, irmão Gustavo. Essa primeira aqui é na época de Jesus, tá? Essa aqui é a cidade de Davi, na época de Jesus. Mas veja agora, na tela seguinte, um outro mapa, aliás, era a de Davi, essa é a de Jesus, né? Olha aqui, durante a época de Jesus, como era Jerusalém, olha o templo, né? Nessa parte de baixo, né? O templo. Jerusalém aqui era mais retangular. Talvez na época de Davi, foi o momento em que Jerusalém foi mais parecida do que um quadrado. Mas nunca Jerusalém foi quadrada. Os irmãos sabem que nós, cristãos, somos chamados pelas pessoas do mundo lá fora como quadrados. Somos ou não? Esse povo é quadrado. Aliás, parece que nós nascemos para ser quadrados. Entendeu? Porque o quadrado ele não se move facilmente, né? O redondo ele vai para onde o vento leva. Mas o quadrado não. Mas o irmão sabe que a Jerusalém do milênio, se não toda ela uma parte, será quadrada? E tem uma coisa, a nova Jerusalém, que vai descer dos céus, depois do milênio, a nova Jerusalém é quadrada. É importante isso. Vamos até ler, não sei, irmão Gustavo, se tem como colocar aí? Vamos ler, por exemplo, sobre a nova Jerusalém? Vamos para Apocalipse, capítulo 21, né? Falou na nova Jerusalém, a gente já pensa, capítulo 21, versículo 15, o versículo 16, 21 e 16, Então vamos só esperar, isso, irmão Gustavo, obrigado. O 16, irmão Gustavo, diz assim, olha, e a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura, e mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, isso vai dar 2.250 quilômetros, e o seu comprimento e largura e altura eram iguais. Aliás, a nova Jerusalém depois do milênio, ela é quadrada não apenas no sentido horizontal, mas também no sentido vertical. Aliás, é um cubo perfeito, cidade quadrada. E nós lemos na nossa leitura em classe aqui, de Ezequiel capítulo 48, que a dimensão da Jerusalém do milênio também é quadrada. Não é isso? Nós lemos lá, por exemplo, o versículo, por exemplo, apenas o versículo 31, que as portas da cidade serão conforme os nomes das tribos, tal, aí vem aqui o tamanho delas, e o tamanho delas são todas iguais, 4.500 medidas, ou trazendo para a nossa metragem, 2.250 metros de comprimento. Então a cidade, tanto a largura como o comprimento, é quadrada. Amém, meus amados? Então não fiquem muito apavorados, né? Quando alguém achar que nós somos quadrados. Bom, volta lá, irmão Gustavo, como será o Jerusalém do milênio? Eu gostaria, entrando então, propriamente na cidade de Jerusalém, a nova, esse é um livro, volta ali, isso, esse aí. Aqui, meus amados, é um livro, os irmãos que puderem depois, vale a pena, se os irmãos puderem adquirir esse livro, tá? Para quem está em casa também nos assistindo, ou vai ver depois, do escritor Roger Leib, talvez seja um dos livros mais completos sobre o profeta Ezequiel. Mas dentro da nossa casa publicadora, um dos escritores da nossa CPAD, é o pastor Ciro Zimbordi, também trata muito a respeito desse assunto, que a cidade, porque algum irmão pode perguntar, mas pastor Mário, essa cidade não é pequena demais? Né? 4.000 medidas, ou 2.000 e poucos
metros, dá 2 quilômetros e pouquinho, né? Você pega 2 quilômetros daqui, pequena, pastor Marcos, não é isso? Mas qual que é o entendimento que a grande parte dos teólogos tem? E é tão claro que essa nossa lição não teve a finalidade, até porque nem havia tempo para isso, uma vez que estudamos o livro inteiro, de debruçar em todos os detalhes sobre a Jerusalém do milênio. Mas só a guisa de informação aos nossos irmãos, a grande parte dos estudiosos dessa área acredita que a cidade de Jerusalém será talvez muito maior do que é hoje. Hoje, Jerusalém tem mais ou menos 1,5 milhão de habitantes, cidade de hoje. Mas dentro da Jerusalém do milênio, da grande metrópole Jerusalém, haverá um local específico que Deus dá um nome: o Senhor está ali. Entenderam? Dentro da Jerusalém haverá um local quadrado. Até porque alguém pode pensar: mas pastor Mário, como que Jerusalém vai ser quadrado, né? Se hoje passa rios, tem corte aqui, recorte ali. Então o entendimento que se tem é que dentro da Jerusalém, da grande metrópole, haverá um quadrado. E nesse quadrado é aonde estará ali, além do templo, e nós vamos ver algumas questões que haverá dentro desta cidade. O que eu posso dizer já é que essa cidade será muito linda, né? Alguns pintores tentam pintar, né? Como será esta cidade. Se Jerusalém hoje a gente já se encanta, né? A Jerusalém do milênio vai ser linda. É tão claro que não é de se comparar com a nova Jerusalém. Isso, talvez a gente tem que sair daqui hoje muito ciente disso. A nova Jerusalém, do capítulo 21, é uma cidade celestial. Essa cidade que nós estamos estudando hoje é a cidade da terra, aqui na terra, tá certo? Mas olha o que diz aqui Ezequiel 48, né? A partir de agora o nome da cidade será Javé Chamá, ou seja, o Senhor está ali, porque Deus vai agir na cidade de Jerusalém, mais precisamente desse quadrilátero chamado Senhor está ali. Pois bem, na tela seguinte, os irmãos podem ver aqui o mapa de Israel. Eu até trago aqui o seguinte: esse mapa aqui, é o mapa do lado direito, né? Esse mapa é do império de Davi e Salomão. O povo de Israel nunca conquistou toda a terra prometida por Deus a Abraão. Olha que coisa. Deus prometeu a terra a Abraão, que vai desde o rio Eufrates até o mar Mediterrâneo e até o rio Nilo, até o Egito. É uma porção muito grande de terra. E os irmãos sabem que Israel passou por muitas guerras, e é a guerra o tempo todo, por conta da terra. Porque enquanto nós, ocidentais, nós dizemos: vão-se os anéis, mas ficam-se os dedos, não é essa a nossa expressão? Que levem os anéis, mas fiquem os dedos. Essa é a expressão nossa, ocidental. Mas o povo judeu é assim: pode levar o dedo, mas a terra eu não entrego. Entendeu? Porque é uma promessa de Deus. Na época de Salomão e Davi, Israel teve talvez o maior volume de terra, esse lado aqui. Aqui é na época da divisão de Josué. Vejam os irmãos que quando Josué dividiu a terra, ele dividiu a terra começando aqui no norte, né? Esse é o rio Jordão que desce, o Mar Morto, e tinha tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Durante o milênio, a divisão da terra não vai seguir esta mesma proporção, é diferente.
E além de ser diferente, durante o milênio, o povo de Israel vai conquistar toda a promessa dada por Deus a Abraão. Toda a promessa. Israel vai começar lá no rio Eufrates, vai até o mar Mediterrâneo, na terra dos filisteus ali, e vai descer em direção ao mar Vermelho até o Egito. Eu até trago aqui na outra tela, para os irmãos terem uma ideia, ó, o rio Eufrates, né? Ó, aqui, ó, o rio Nilo, e aqui o mar Mediterrâneo. Toda essa terra será dada a Israel durante o milênio. Então, o milênio vai ser o cumprimento das promessas de Deus. É por isso, meus amados, que tem muita promessa que a gente lê na Bíblia, fala, mas Senhor, quando vai se cumprir isso? Não é uma pergunta nossa? Muitas promessas relacionadas ao povo de Israel se cumprirá durante o milênio. Vai ser o grande momento de Deus fazer o seu nome conhecido em toda a terra. Bom, veja que a nossa lição, no primeiro tópico, ela diz que estas são as saídas da cidade. Essa palavra saídas, o pastor Ezequias traz aqui, que significa limites, extremidades. Quer dizer, Deus vai dar a Ezequiel da onde vai começar e aonde vai terminar a terra de Israel. Quais são os seus limites, né? Então, eu coloco até na tela seguinte, para a gente ter uma ideia, ó. Olha como que Deus muda durante o milênio, aonde cada tribo de Israel vai ficar. Isso aqui é uma coisa tão interessante, que da gente ver como que Deus é detalhista, sabe, irmão Marcelo? Deus age assim nos detalhes. Por exemplo, ó, na época de Josué, foi esse mapa aqui, ó, do lado esquerdo. Mas na época do milênio, olha como será. Veja que aqui, a primeira tribo aqui em cima, é a tribo de Dan. E é interessante porque a tribo de Dan é uma tribo, os irmãos sabem que quase todos os juízes foram da tribo de Dan, né? Quando Deus dá, ou quando Jacó vai dar a bênção para os seus filhos, lá no capítulo 49 e 50 de Gênesis, ele vai dar a bênção para Dan, ele vai dizer que é de Dan que vai sair os legisladores. Então, a grande parte dos juízes, uma parte deles, era da tribo de Dan. Mas essa tribo, irmãos, olha, veja bem, foi a primeira tribo a correr para a idolatria. A primeira tribo de Israel que se envolveu com idolatria. E os irmãos sabem que idolatria, se existe algo que Deus rejeita e não aceita de modo nenhum, é a idolatria. E através da tribo de Dan, todas as demais tribos foram arrastadas para a idolatria. E foi a idolatria que fez com que eles fossem levados cativos para o cativeiro assírio, depois para o cativeiro babilônico, e Israel passou depois mais de 2000 e poucos anos sem terra, e só reconquistou a terra em 1948, mas esses mais de 2000 anos sem terra, o povo judeu foram vacinados contra a idolatria. O povo de Israel hoje comete muitos pecados, mas a idolatria eles foram vacinados, de tal forma que hoje, em 2022, até mesmo os livros escolares do povo judeu, dos meninos nas escolas, eles não colocam figuras, com medo da idolatria. Até mesmo quando há sepultamento, nos sepultamentos, eles não mandam flores, que nem nós fazemos, né? Nós ocidentais mandamos flores, eles não mandam flores. Não sei se alguém aqui já foi em algum sepultamento judaico. Aqui em Ribeirão Preto tem uma comunidade. O sepultamento judaico, eles colocam uma pedra em cima do sepulcro, uma pedra.
Pega lá uma pedra e coloca em cima. O medo da idolatria. Entendeu? E essa tribo de Dan, Deus assim, isso é uma aberração perante o Senhor de tal forma, que os irmãos vão ver, por exemplo, que quando vai ter, lá no capítulo 7 de Apocalipse, né? Sobre algumas tribos que vão ter lá 12 mil de cada tribo, que vão fazer a evangelização durante a grande tribulação, você não encontra a tribo de Dan presente. A tribo de Dan não está presente entre os 144 mil que vão fazer a evangelização durante a grande tribulação. Olha que coisa. Porém, mesmo a tribo de Dan, quando Cristo vier no final da grande tribulação para implantar o milênio, eles vão reconhecer que Cristo é o Senhor. E agora, quando eles entrarem no milênio, vai ter a repartição da terra, e a primeira que a Bíblia menciona, justamente a primeira, é a tribo de Dan. Deus começa com Dan. E é interessante a gente ver, meus amados, a misericórdia do nosso Deus. Como que Deus é misericordioso, bondoso. Não deixa que eles evangelizam, mas quando eles se arrependem e reconhecem como Cristo, né? E veja os irmãos, que olha também, meus amados, os irmãos sabem que muitas tribos de Israel se perderam, e ninguém sabe aonde está. Mas sabe qual foi a primeira tribo a ser encontrada? A primeira tribo, assim, com exceção da tribo de Judá e da tribo de Levi. Essas duas tribos, Judá e Levi, estavam presentes. Mas as outras 10, ninguém sabia. Eu até trago aqui na tela seguinte, por exemplo, ó, isso aqui está, os irmãos podem, do jornal O Globo, tá? Então, uma fonte confiável, os irmãos podem ver em outras matérias, mas essa matéria é de 5 de maio de 2015, eu vou ler para os irmãos, por quase 3.000 anos, os judeus negros da Etiópia mantiveram sua fé e identidade, eles falam hebraico e guardam o Shabat, lutando contra a fome, a seca e as guerras tribais. Acredita-se que eles faziam parte de uma das 10 tribos perdidas, e seus ancestrais remontariam ao rei Salomão e à rainha de Sabá. Essa tribo foi descoberta agora em 2015 na Etiópia, e tem uma coisa, o grande sacerdote em Israel reconheceram esses judeus, fizeram o teste de DNA, e constataram de ser judeus e da tribo de Dan. Eles foram repatriados, e a imprensa mostrou os aviões chegando com os remanescentes da tribo de Dan, que estavam perdidos na Etiópia, por conta da perseguição. E esta tribo, meus irmãos, que a nossa geração viu com os nossos olhos chegarem a Israel, olha como a Bíblia, o cenário está sendo montado. Aleluia. Irmãos, isso é um milagre acontecendo aos nossos olhos. É um milagre. Essa tribo vai ser, a primeira que Ezequiel menciona, recebendo, né, uma parte desta cidade. Bom, eu coloco também aí, sobre o formato da cidade, né? Nós já até comentamos sobre ela, mas veja a tela seguinte. Então, a exemplo da cidade celestial, é aí uma representação gráfica de como pode ser a cidade celestial, tá certo? Essa cidade que nós vamos morar daí por muito tempo. Essa cidade celestial, meus amados, é essa cidade que nós queremos estar lá com o Senhor. Aliás, a Jerusalém celestial, ela não terá templo, porque o Senhor é o próprio templo.
A cidade celestial não terá sol, porque a iluminação é o próprio Senhor. Mas a exemplo da cidade de Jerusalém do milênio, que vai ter 12 portas, a cidade celestial tem 12 portas. E o nome também de cada uma das portas é uma das 12 tribos de Israel. Só que assim, a cidade do milênio é apenas o nome das 12 tribos de Israel, mas a cidade celestial não. Além das portas levarem o nome das 12 tribos de Israel, o fundamento da cidade é o nome dos 12 apóstolos. Aleluia! Significando que na cidade celestial estarão ali judeus e a igreja. Estaremos presentes ali, na cidade celestial. Na Jerusalém do milênio é para os judeus, mas na Jerusalém celestial é para todos aqueles que reconheceram a Cristo como Salvador e Senhor. Então, meus amados, nós como igreja temos que estar preparados para esta nova Jerusalém. Esse é o nosso sonho, esse é o nosso desejo. Eu coloco também, na outra tela aqui, o propósito dos nomes. É interessante, porque assim, Deus ele é tão detalhista, e por isso que eu mostrei uma tela anterior, desde Dan, até o último nome lá embaixo, não sei se é Naftali, me parece que sim, mas não, o último nome é Gad, a última tribo é Gad, lá embaixo, né? É que talvez não está dando para os irmãos entenderem bem, aí, ler bem. Então começa com Dan e termina com Gad. Mas Deus é tão preciso, que Deus pega, os irmãos sabem que Jacó teve 12 filhos, né? De 2 mulheres e 2 concubinas. Deus vai pegando e no sentido relógio, Ezequiel faz no sentido relógio. Ele começa desde um filho e vai até o último, completando a relação dos nomes no sentido relógio. Deus é detalhista. Deus não deixa nada a perder. E assim, meus amados, até os nomes, voltando lá, irmão Gustavo, até os nomes têm um significado e têm um propósito. Por isso que nós, como cristãos, devemos ter cuidado com esse negócio de nome, né? Até para dar o nome ao filho. A Bíblia é muito rica nesse sentido, não é mesmo? Pode ver que cada nome, ele carrega em si a força, a característica, né? Por exemplo, recentemente nasceu o meu primeiro netinho. E quem dá nome não são os avós, quem dá nome é os pais, não é isso? É os pais que dão os nomes. Foi dar o nome de Ilan, que significa carvalho. Olha que força! Carvalho. Porque o carvalho é aquele tipo de árvore que quando não tinha ainda os equipamentos meteorológicos, como que se media a fúria de um furacão, a força de um vento? É pela profundidade das raízes do carvalho. Quanto mais funda fosse as raízes, mais vento soprou forte sobre aquela árvore. O povo de Israel leva muito isso, né? Então é importante, volta lá sobre os nomes, meu prezado. Então, o propósito dos nomes, né? Tanto é que a cidade de Jerusalém, os irmãos sabem que ela recebeu, na tela seguinte, meu amado, vários nomes, né? Por exemplo, o primeiro nome que a Bíblia menciona foi quando Abraão foi ter com Melquisedeque. Melquisedeque era rei de Salém. Salém é o primeiro nome que aparece na Bíblia para Jerusalém. Cidade de paz, Salém. Mas teve outros nomes, por exemplo, quando o povo de Israel conquistou Jerusalém, ali quem habitava eram os jebuseus. Davi é quem conquista essa cidade dos jebuseus, que levava o nome de Jebus. Então ela teve o nome de Salém, Jebus, já se chamou Sião, Ariel significa lareira de Deus, né? E por muito tempo o nome de Jerusalém. Mas Jerusalém, e eu faço uma questão de colocar uma observação aí, é a única cidade no mundo, segundo os especialistas, que tem 70 nomes.
A nossa lição só traz alguns, eu coloquei menos ainda, coloquei aí 5 nomes, mas Jerusalém tem pelo menos 70 nomes dada a esta cidade. Então, só por aqui nós já percebemos como que é uma cidade especial. Porém, o principal nome que essa cidade vai receber é essa que é o tema da nossa lição. O Senhor está ali, Yavé Chamá, ou Javé Chamá, em português, né? Javé Chamá, o Senhor está ali. E por que ela vai receber esse nome, o Senhor está ali? Porque dentro deste quadrilátero, quadrado, de 2.200 metros apenas, de um lado e para o outro, no meio das 12 tribos, as tribos começam lá em cima, vêm até o sul, Jerusalém vai estar praticamente no meio, e bem aonde vai estar a tribo de Judá, ali vai estar a cidade de Jerusalém, e dentro da cidade de Jerusalém, esse quadrilátero aonde o Senhor vai reinar a partir desse lugar. Irmãos, durante o milênio, a Bíblia nos fala que as nações subirão uma vez por ano a Jerusalém. Olha, todas as nações subirão, pastor Lorival, uma vez por ano a Jerusalém, para adorar ao Senhor, para receber do Senhor a direção. Será, meus amados, um reino de paz, até porque Satanás estará amarrado por 1000 anos. Vai ter morte durante o milênio? Vai ter morte, porém vai ser assim, quem morrer com 100 anos, morreu ainda jovem. Já pensou? Com 100 anos morrer jovem? Vai ter paz, e a paz não apenas entre os homens, entre a criação como um todo. Por exemplo, Isaías, acho que é o capítulo 11, Isaías vai nos falar que até o boi vai comer palha com o leão. Olha, o leão vai se tornar vegetariano. A criancinha de mama vai colocar a sua mãozinha dentro da cova do basilisco, e o basilisco não vai fazer nada, mal nenhum, porque haverá paz. Hoje, esta guerra travada entre nós e a criação, é porque nós, seres humanos, que somos a coroa da criação, quando nós pecamos, como representante máximo da criação de Deus, quando nós pecamos, todos os seres vivos caíram com a nossa queda. É por isso que Romanos 8 nos fala que toda a criação está como que na ponta dos pés, aguardando a nossa redenção. Da nossa redenção depende a redenção de todos os seres vivos, para que haja paz. Entenderam? Veja a extensão, meus amados, do nosso pecado. Não é à toa que Jesus veio para dar a sua vida por nós, porque a terra, né, o próprio Deus diz, maldita é a terra por tua causa. A terra que só dava coisas boas, agora, a partir de agora, disse Deus para Adão, produzirá abrolhos e espinhos, e colocarei inimizade entre ti e a criação. Então, meus amados, o milênio é esse momento em que Satanás estará amarrado por 1000 anos. E Deus, a partir de Israel, estará reinando sobre toda a terra. Eu finalizo com uma conclusão que o pastor Ezequias traz para nós, que ele diz assim, que o apóstolo Paulo ensina
que com a queda de Israel, veio a salvação para todos os gentios. O que não diremos com a sua plenitude? Se lembra lá de João capítulo 1? Veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Irmãos, esta é uma graça preciosa. A rejeição dos judeus fez com que a graça salvadora alcançasse a nós. E só estamos aqui porque fomos alcançados por esta graça. Mas olha, ele finaliza assim, que as bênçãos anunciadas nas profecias de Ezequiel, para o povo judeu, não se restringe apenas a eles. Elas são extensivas a toda a terra. Então, as bênçãos de Deus, lá em Ezequiel, não é apenas para o povo judeu. De uma certa forma vai respingar para todos os seres humanos, para todas as nações. Amém, meus amados? Que a nossa oração possa ser: ora vem, Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, que os irmãos possam ter em casa, quem sabe, uma meditação mais profunda sobre o capítulo 48 do profeta Ezequiel. Muito obrigado, pastor Daniel.